Meu nome é Carlos, tenho 32 anos e trabalho como mecânico aqui em Feira de Santana, na Bahia. Sempre fui um cara simples que ganhava meu dinheiro honesto, consertando carros na oficina perto do centro de abastecimento. Casado há 5 anos com a Marina, uma mulher maravilhosa que trabalha como vendedora no Boulevard Shopping. Nossa vida era tranquila, sem grandes luxos, mas éramos felizes. Março de 2019 deveria ter sido o mês mais feliz da nossa vida. Marina estava grávida de 2 meses e a gente tinha descoberto há pouco tempo. Ainda não tínhamos contado para ninguém da família. Queríamos esperar chegar nos 3 meses para dar a surpresa. Lembro que ela ficava toda boba olhando as roupinhas de bebê nas lojas. Era um sonho se realizando. Mas foi exatamente nesse período que minha vida virou um inferno. Começou com pesadelos horríveis, sempre o mesmo sonho terrível se repetindo todas as noites. Eu via uma mulher vestida toda de preto, com o rosto coberto, sussurrando meu nome com uma voz que me arrepiava todo. Ela segurava fotos da Marina morta, ensanguentada, e dizia bem devagar: "Ela vai morrer por sua causa, Carlos. E a criança também." Acordava sempre 3h30 da manhã, suado, com o coração disparado. O pior era o cheiro. Gente, era um cheiro horrível de enxofre que ficava no quarto depois do pesadelo. Marina dormia profundamente e não sentia nada, mas eu ficava acordado o resto da noite com aquele cheiro insuportável. Chegava a abrir todas as janelas, mas o cheiro não saía. O mais estranho é que comecei a acordar com marcas estranhas no peito. Arranhões que pareciam unha, como se alguém tivesse me agarrado durante o sono. Mostrei para Marina, mas ela disse que eu devia estar me arranhando sozinho por causa do nervosismo. Tentei acreditar nisso, mas no fundo eu sabia que algo estava muito errado. As noites foram ficando cada vez piores. Eu tinha medo de dormir, gente. Um homem de 32 anos com medo de dormir como uma criança. Ficava deitado olhando para o teto, tentando não fechar os olhos. Quando o sono vencia, lá vinha aquela mulher de preto novamente. Sempre as mesmas palavras, sempre as fotos da Marina morta. Marina começou a se preocupar comigo. Ela via que eu estava abatido, com olheiras profundas perdendo peso. Um dia, ela me encontrou chorando na cozinha de manhã cedo. "Carlos, o que está acontecendo? Você não está bem?" Ela disse, me abraçando. Eu queria contar tudo, mas como explicar? Ela ia pensar que eu estava ficando louco. Tentei procurar explicação para aquilo. Pensei que fosse estresse do trabalho, preocupação com a chegada do bebê, sei lá, qualquer coisa que fizesse sentido. Comecei a tomar remédio para dormir que comprei na farmácia, mas não adiantava nada. Os pesadelos continuavam, o cheiro de enxofre continuava, as marcas no peito continuavam. O que mais me assustava eram os detalhes do sonho. A mulher de preto mostrava fotos que pareciam tão reais. Marina deitada numa cama de hospital, pálida, sem vida. O bebê... Gente, eu não consigo nem descrever as coisas horríveis que ela me mostrava. Era como se alguém estivesse planejando a morte da minha família e me mostrando antes. Depois de 2 semanas desses pesadelos, eu estava destruído. Chegava na oficina zonzo, sem conseguir me concentrar. Seu João, meu patrão, já tinha reclamado 2 vezes que eu estava errando serviços simples. Eu, que sempre fui um mecânico caprichoso, estava fazendo besteira atrás de besteira. Minha cabeça não funcionava direito. Marina também começou a ter alguns problemas. Ela reclamava de dores na barriga, dizia que estava se sentindo fraca. A gente achou que fosse normal da gravidez. Mas eu já estava começando a desconfiar que tinha algo errado acontecendo. Aquela mulher do pesadelo tinha dito que a Marina ia morrer. E ela estava ficando doente. Na noite de 15 de março, o pesadelo foi diferente. A mulher de preto chegou mais perto de mim do que nunca. Consegui ver parte do rosto dela. E, gente, quando eu conto isso para vocês, podem não acreditar.
Mas eu juro pela vida da minha família. Ela tinha os olhos completamente brancos, sem pupila, e quando sorriu, vi que tinha dentes pontiagudos, como de um animal. Foi quando eu comecei a perceber que aquilo não era um pesadelo comum. Depois daquele pesadelo com a mulher de olhos brancos, as coisas começaram a ficar estranhas na vida real também. Não era mais só durante o sono. Coisas bizarras começaram a acontecer no meu dia a dia. A primeira coisa que notei foi na oficina. Minhas ferramentas começaram a sumir do nada. Chaves de fenda, alicates, martelos. Eu deixava numa bancada e quando voltava não estavam mais lá. No começo pensei que fosse algum colega pegando emprestado e esquecendo de devolver. Mas aí comecei a reparar um padrão estranho. Só sumiam as ferramentas que eu tinha usado. As dos outros mecânicos ficavam todas no lugar. Cheguei a comprar um cadeado para minha caixa de ferramentas, mas mesmo assim elas continuavam sumindo. Era como se alguém tivesse a chave de tudo. O mais bizarro começou a acontecer com os animais da rua. Seu Antônio, que trabalha na oficina do lado, veio falar comigo numa tarde. Carlos, cara, não sei como te falar isso, mas seu movimento mudou. Os cachorros da rua latem quando você passa, os gatos correm. É estranho, nunca vi isso antes. Ele estava preocupado. Falou como um pai falaria com um filho. O gato da Dona Conceição, nossa vizinha de 70 anos, sempre vinha no nosso quintal pedir carinho. Um gato docinho, carinhoso, que Marina adorava dar comida. Mas de repente ele começou a agir como se eu fosse um monstro. Quando me via, miava desesperadamente e saía correndo como se estivesse vendo o diabo. Dona Conceição até brincou. Carlos, que perfume novo é esse que está usando? As plantas do nosso quintal começaram a morrer sem explicação. Marina cuidava delas com tanto carinho. Rosas, violetas, até mesmo as ervas que ela plantava para tempero. Em uma semana, tudo murcho, amarelado, morto. Eu regava todos os dias, colocava adubo, mas nada adiantava. Era como se a terra tivesse sido envenenada por algo invisível. Mas o que mais me assustava eram as batidas na parede do quarto. Todo santo dia, 3 horas da manhã em ponto, começavam as pancadas. Sempre 3 batidas seguidas. Toque, toque, toque. Depois uma pausa de uns 10 segundos e mais 3 batidas. Isso durava uns 5 minutos e parava. Marina dormia como uma pedra e não ouvia nada, mas eu ficava acordado, contando cada batida. Uma noite resolvi investigar. Peguei uma lanterna e saí para ver se tinha alguém do lado de fora batendo na parede. Não tinha ninguém. A parede dava para o terreno baldio do vizinho. Não tinha como alguém estar lá batendo. Voltei para o quarto confuso e as batidas continuaram como se nada tivesse acontecido. Era impossível, mas estava acontecendo. Marina começou a se preocupar comigo de verdade quando me encontrou chorando na cozinha várias vezes. Carlos, você precisa de ajuda. Não está comendo direito, não está dormindo, está sempre assustado. Ela tinha razão. Eu estava virando um fantasma. Perdi 4 quilos em 2 semanas. Tinha olheiras que pareciam 2 buracos no rosto. No trabalho, a situação estava ficando insustentável. Além das ferramentas que sumiam, comecei a ter problemas com os carros que eu consertava. Motores que funcionavam perfeitamente na hora que eu testava davam problema no outro dia, quando o cliente voltava. Seu João estava perdendo a paciência. Carlos, em 20 anos de oficina, nunca vi uma sequência de problemas assim. O pior era ver Marina se preocupando comigo. Ela já estava enjoadinha por causa da gravidez e ainda tinha que me aguentar naquele estado deplorável. Uma noite ela me abraçou forte e disse chorando: Carlos, eu não sei o que está acontecendo, mas a gente vai superar isso juntos. Coitada, ela não fazia ideia do que estava por vir. As batidas na parede começaram a ficar mais intensas. Não eram mais só 3 pancadas. Às vezes duravam 15, 20 minutos. Uma noite chegaram a ser tão fortes que pensei que a parede fosse rachar.
Levantei da cama desesperado e gritei: "Para com isso! O que vocês querem comigo?" As batidas pararam imediatamente, como se alguém tivesse me ouvido. Foi aí que eu comecei a perceber que não estava lidando com algo natural. Os animais fugindo, as plantas morrendo, as ferramentas sumindo, as batidas na parede. Tudo estava conectado de alguma forma. Alguma coisa estava me perseguindo, me atormentando, e eu não tinha ideia do que fazer. O medo estava tomando conta de mim, e o pior, Marina também estava começando a passar mal com mais frequência. O mistério de quem estava por trás de tudo isso começou a se desvendar de uma forma que eu jamais imaginaria. Juliana, irmã da Marina, sempre foi uma presença constante na nossa vida. Ela trabalhava numa loja no Boulevard Shopping, perto de onde Marina trabalhava, e sempre passava lá em casa nos finais de semana. Uma moça bonita, de 28 anos, mas que vivia reclamando que não conseguia arrumar um namorado sério. Eu sempre achei estranho o jeito que Juliana olhava para nossa casa, para nossos momentos felizes. Quando a gente se beijava na frente dela, percebia uma expressão meio amarga no rosto. Marina sempre defendia: "Coitada, ela está sofrendo por estar sozinha." Mas eu sentia que era algo mais profundo, como se ela tivesse raiva da felicidade da própria irmã. A descoberta veio através da Dona Maria, nossa vizinha de 70 anos, que mora 3 casas para baixo. Uma tarde, ela veio conversar comigo no portão, meio sem graça. "Carlos, filho, eu não sei se devo falar isso, mas tenho visto coisas estranhas." Ela olhou para os lados como se alguém pudesse estar escutando. "É sobre a Juliana, cunhada da Marina. Dona Maria me contou que já tinha visto Juliana mexendo nas nossas coisas quando a gente não estava em casa. Semana passada ela estava no seu quintal, Carlos, cavando perto da roseira. Quando me viu, disse que estava ajudando Marina a plantar. Mas Marina não estava em casa, estava trabalhando. Aquilo me deixou com um frio na barriga. Por que Juliana estaria no nosso quintal escondido?" "Tem mais uma coisa, filho," Dona Maria continuou. "Mês passado eu vi ela cortando uns cabelos da sua escova quando você saiu para trabalhar. Marina tinha ido ao mercado e deixou a casa aberta para ela." Gente, quando ela falou isso, eu senti o mundo girar. "Cabelo meu? Para quê?" Dona Maria viu a minha cara de susto e disse: "Eu pensei em falar antes, mas achei que não era nada. Agora, com essas coisas estranhas acontecendo..." Naquela mesma tarde, esperei Marina chegar do trabalho e fomos juntos cavar no quintal, onde Dona Maria tinha visto Juliana. Não foi preciso cavar muito. A uns 20 centímetros de profundidade, encontramos um saco plástico preto enterrado. Dentro tinha uma coisa que me deixou enjoado. Cabelos meus amarrados com linha vermelha, uma foto minha de cabeça para baixo com alfinetes espetados, moedas pretas e um pó vermelho que cheirava horrível. Marina ficou em choque olhando aquilo. "Carlos, o que é isso? Por que tem sua foto e seu cabelo enterrado no nosso quintal?" Ela estava tremendo, sem entender nada. Eu também não entendia, mas uma coisa estava clara. Alguém tinha feito aquilo com intenção de me prejudicar. E a única pessoa que tinha acesso à nossa casa para pegar meu cabelo era Juliana. Dona Conceição, que tinha visto a movimentação no quintal, veio até a gente. Quando mostrei o que encontramos, ela fez o sinal da cruz e disse assustada: "Meu Deus do céu, isso é coisa de macumbaria, Carlos. Alguém fez trabalho contra você." Ela conhecia essas coisas porque já tinha visto casos parecidos no bairro. Essa mistura de cabelo com foto furada é para trazer desgraça, doença e até morte. Naquela noite, Marina e eu não conseguimos dormir. Ficamos conversando até de madrugada, tentando entender por que Juliana faria isso comigo. "Ela nunca demonstrou nada contra você, Carlos," Marina repetia chorando. "Por que minha própria irmã faria uma coisa dessas?" Eu também estava confuso.
Juliana sempre foi educada comigo, nunca brigamos, nunca tivemos problemas, mas aí Marina começou a lembrar de detalhes estranhos. Agora que penso bem, ela sempre fazia perguntas sobre nosso casamento. Se a gente brigava, se você me tratava bem, se eu era realmente feliz. Marina pausava, lembrando. E quando eu contei que estava grávida, só para ela no começo, ela ficou meio estranha, não demonstrou alegria como eu esperava. Decidimos confrontar Juliana no final de semana seguinte. Chamamos ela para vir em casa no sábado. Falamos que precisávamos conversar sobre algo importante. Quando ela chegou, estava normal, sorridente, perguntando como Marina estava passando com a gravidez. Mas quando mostrei o saco com as coisas enterradas, o rosto dela mudou completamente. Ficou branca como papel. Juliana, quero que você me explique por que isso estava enterrado no meu quintal. Falei, olhando direto nos olhos dela. Ela gaguejou, tentou negar, disse que não sabia de nada. Mas quando mencionei que Dona Maria tinha visto ela cortando meu cabelo e cavando no quintal, ela desabou. Começou a chorar desesperadamente e eu percebi que íamos descobrir toda a verdade. Depois que encontramos aquelas coisas enterradas no quintal, as manifestações sobrenaturais ficaram muito mais intensas. Era como se o fato de descobrirmos o trabalho tivesse irritado ainda mais as forças que estavam me atacando. As noites viraram um verdadeiro inferno na terra, gente. Eu acordava todos os dias com hematomas nos braços e nas pernas, marcas roxas como se alguém tivesse me agarrado com força durante o sono. Marina ficava desesperada vendo aquelas marcas no meu corpo. Carlos, isso não é normal. Parece que alguém te bateu durante a noite. Eu mostrava os hematomas para ela de manhã. Eram sempre no formato de dedos, como se mãos invisíveis tivessem me segurado. O mais assustador é que eu não sentia dor na hora. Só descobria as marcas quando acordava. No trabalho, a situação estava ficando impossível. As ferramentas não só sumiam, como também começaram a queimar minhas mãos sem motivo aparente. Peguei uma chave inglesa que estava guardada há horas e ela estava fervendo, como se tivesse acabado de sair de um forno. Queimei a palma da mão direita e tive que ir ao posto de saúde fazer curativo. Seu João estava assustado. Em 30 anos de oficina, nunca vi uma coisa dessas. O trajeto de casa para o trabalho virou um tormento. Todo dia, no espelho retrovisor do meu Corsa, eu via vultos correndo atrás do carro, sombras escuras que pareciam pessoas correndo na velocidade do carro, tentando me alcançar. Várias vezes, parei no acostamento para ver se tinha alguém atrás, mas não havia ninguém. Quando voltava a dirigir, lá estavam os vultos novamente. As madrugadas eram o pior momento. Além das batidas na parede que agora duravam horas, comecei a sentir algo puxando meus pés debaixo do cobertor. Era uma sensação horrível, como se mãos frias estivessem tentando me arrastar para fora da cama. Eu acordava Marina gritando, mas ela não via nada. Dormia profundamente, como se estivesse sob algum tipo de feitiço. Uma noite, por volta das 2 da manhã, vi claramente uma sombra com formato humano parada no canto do nosso quarto. Tinha mais ou menos 1,80 m de altura, completamente escura, mas com 2 pontos que brilhavam como brasas onde deveriam estar os olhos. Fiquei paralisado de medo, sem conseguir gritar ou me mexer. A sombra ficou ali uns 5 minutos me observando, depois desapareceu como fumaça. O que mais me desesperava era perceber que Marina também estava sendo afetada. Ela começou a ter sangramentos pequenos, dores na barriga, que não tinham antes, e estava sempre muito cansada. Carlos, não sei o que está acontecendo comigo. Estou me sentindo muito fraca, ela dizia preocupada. Eu tinha certeza de que o bebê também estava sendo atacado por aquelas forças malignas. Durante o dia, objetos da casa começaram a se mover sozinhos. Copos que eu deixava na mesa da cozinha apareciam quebrados no chão.
Portas que eu fechava ficavam abertas quando eu voltava do trabalho. O quadro do nosso casamento, que ficava na sala, vivia caindo da parede sem motivo aparente. Marina achava que era problema na estrutura da casa, mas eu sabia que era algo sobrenatural. As plantas do quintal não só morreram, como começaram a apodrecer de uma forma nojenta. Um cheiro horrível de carne podre vinha do jardim, principalmente durante a madrugada. Dona Conceição reclamou várias vezes: "Carlos, que cheiro é esse que vem da casa de vocês à noite?" Eu não sabia o que responder. Como explicar que era o cheiro do mal tomando conta da nossa casa? Os pesadelos ficaram ainda mais horríveis. Agora não era só a mulher de preto. Apareciam várias criaturas me atormentando, dizendo que eu ia morrer em breve e que Marina ia sofrer muito. Elas mostravam imagens do bebê. Gente, eu não consigo nem descrever as coisas horríveis que elas me mostravam. Eram visões tão reais que eu acordava vomitando de desespero. Uma madrugada, a situação chegou ao limite. Senti algo tentando me sufocar na cama, como se uma mão invisível estivesse apertando minha garganta. Não conseguia respirar, estava ficando roxo e Marina dormia ao meu lado sem perceber nada. Consegui me mexer e cair da cama fazendo barulho. Quando Marina acordou, eu estava no chão ofegante, com marcas vermelhas no pescoço. "Carlos, isso não pode continuar assim", Marina disse chorando. "Você precisa procurar ajuda, médica, espiritual, qualquer coisa." Ela estava certa, mas eu não sabia mais o que fazer. Sentia que estava perdendo a batalha contra essas forças invisíveis. O pior é que Marina estava ficando cada vez mais fraca e eu sabia que se não encontrasse uma solução logo, ia perder ela e nosso bebê. Foi então que aconteceu algo que mudou tudo. Na madrugada do dia 28 de março, tive um sonho completamente diferente de todos os pesadelos. Uma luz forte iluminou o quarto e eu ouvi uma voz suave, cheia de amor, que disse: "Filho, não tenha medo. Eu vou te mostrar toda a verdade e te dar forças para vencer essa batalha." Era uma voz que trazia uma paz que eu nunca tinha sentido na vida. Além de todos os ataques sobrenaturais que eu estava sofrendo, meu corpo começou a entrar em colapso de uma forma assustadora. Em apenas 2 semanas, perdi 8 quilos sem fazer dieta nenhuma. Minha roupa estava ficando folgada, o rosto encovado. E as pessoas na oficina comentavam que eu parecia um fantasma. Seu João chegou a perguntar se eu estava usando drogas, de tão abatido que eu estava. O sintoma mais aterrorizante começou numa manhã de abril. Acordei e fui escovar os dentes quando senti um gosto metálico horrível na boca. Quando cuspi, saiu sangue puro. Muito sangue. Pensei que fosse problema na gengiva, mas todos os dias de manhã eu vomitava sangue. Marina ficou desesperada e me arrastou para o hospital, mas os médicos não conseguiam explicar o que estava acontecendo. Dr. Roberto, que era médico da nossa família há 10 anos, ficou genuinamente assustado com o meu estado. "Carlos, em 20 anos de profissão médica, nunca vi nada igual ao que está acontecendo com você", ele disse mexendo a cabeça preocupado. Fez todo tipo de exame: sangue, urina, endoscopia, tomografia, tudo normal. Mas eu continuava vomitando sangue toda manhã e definhando a cada dia. Além da saúde deteriorando, comecei a sofrer uma sequência de acidentes que claramente não eram coincidência. O primeiro aconteceu na oficina, numa tarde de quinta-feira. Eu estava consertando os freios de um Gol quando o carro que estava no elevador ao lado despencou. Se eu não tivesse me abaixado para pegar uma ferramenta naquele exato momento, teria sido esmagado por 2 toneladas de ferro. Seu Antônio, que viu tudo, ficou em choque. "Carlos, cara, foi por pouco. Esse elevador nunca deu problema. Estava revisado na semana passada." Ele ajudou a limpar o sangue do meu braço, que foi cortado por um pedaço de ferro que voou com o impacto. "Parece que alguém cortou os cabos propositalmente", ele murmurou, olhando os fios arrebentados. O segundo acidente foi ainda mais assustador.
Voltando do trabalho numa sexta-feira, um carro perdeu totalmente o freio numa descida e veio direto na minha direção. O motorista estava buzinando desesperadamente, tentando me avisar que não conseguia parar. Consegui desviar por pouco, subindo na calçada e batendo numa árvore. Meu Corsa ficou amassado, mas eu saí vivo. O motorista do outro carro desceu chorando. Cara, desculpa, eu pisava no freio e não acontecia nada. Os freios simplesmente pararam de funcionar do nada. Era um senhor de uns 60 anos, dirigia há 40 anos e nunca tinha acontecido algo assim. Quando o guincho chegou, o mecânico disse uma coisa que me arrepiou. Estranho, o fluido de freio está todo preto, como se alguém tivesse colocado algo para estragar. Em casa, os acidentes continuaram. Numa tarde de sábado, estava tomando banho quando escorreguei no box. Bati a cabeça com tanta força no azulejo que desmaiei na hora. Marina me encontrou 1 hora depois, desacordado numa poça de sangue misturado com água. Quando acordei no hospital, tinha 5 pontos na cabeça e uma concussão leve. Marina teve que se afastar do trabalho para cuidar de mim. Coitada, ela estava grávida, enjoada e ainda tinha que me aguentar naquele estado deplorável. Carlos, você está definhando na minha frente. Não sei mais o que fazer. Ela chorava todos os dias. Eu também não sabia. Sentia que estava morrendo aos poucos e não conseguia parar aquilo. Os exames médicos continuavam não mostrando nada. Dr. Roberto chegou ao ponto de sugerir que eu procurasse ajuda psiquiátrica. Carlos, todos os exames estão normais, mas você está visivelmente doente. Talvez seja algo emocional, depressão severa. Vou te encaminhar para um especialista. Ele estava preocupado de verdade, mas não conseguia entender o que estava me matando. O mais desesperador era ver o efeito que tudo isso estava tendo na Marina e no bebê. Ela começou a ter contrações fora de hora, sangramentos que não deveria ter, e estava sempre exausta. Doutor, a gravidez da minha esposa está normal? Perguntei para Dr. Roberto numa consulta. Ele examinou ela e disse preocupado: o bebê está sofrendo estresse. Provavelmente por causa da situação que vocês estão vivendo. Eu sabia que se continuasse daquele jeito, ia morrer em questão de semanas. Tinha perdido mais de 10 quilos, vomitava sangue todos os dias, sofria acidentes que deveriam ter me matado. E minha família estava sendo destruída junto comigo. Marina chorava todas as noites, abraçada comigo, dizendo: Carlos, pelo amor de Deus, vamos procurar alguém que entenda dessas coisas. Um padre, um pastor, qualquer pessoa que possa nos ajudar. Foi aí que tomei a decisão mais importante da minha vida. Na madrugada do dia 5 de abril, me ajoelhei ao lado da cama e pela primeira vez em anos, fiz uma oração desesperada. Deus, se o Senhor existe, me ajude. Eu não sei mais o que fazer. Estou morrendo e minha família está sofrendo. Se há um jeito de parar isso, me mostre. Não sabia que aquela oração simples ia mudar tudo. Na madrugada do dia 6 de abril, depois de fazer aquela oração desesperada, aconteceu algo que mudou completamente o rumo da minha vida. Eu estava dormindo há umas 2 horas, quando acordei com uma sensação estranha. Mas não era medo, como sempre acontecia. Era uma sensação de paz, de proteção, que eu nunca tinha sentido antes. O quarto estava diferente, como se uma luz suave estivesse iluminando tudo. De repente ouvi uma voz que não vinha de lugar nenhum específico, mas que preenchia todo o ambiente. Era uma voz masculina, doce, cheia de amor e autoridade ao mesmo tempo. Filho, não tenha medo. Eu ouvi sua oração e vim te mostrar toda a verdade. Gente, quando ouvi essa voz, senti uma paz tão grande que comecei a chorar. Mas eram lágrimas de alívio, não de desespero. A voz continuou falando comigo de uma forma que era impossível duvidar de quem era. Carlos, você está sendo atacado por forças das trevas, mas não por acaso. Alguém muito próximo de você pagou para que isso acontecesse.
Quando ele disse isso, imagens começaram a aparecer na minha mente como se fosse um filme. Eu via Juliana, a irmã da Marina, entrando numa casa escura no bairro Tomba. As imagens ficaram cada vez mais nítidas. Via Juliana conversando com um homem alto, magro, vestido completamente de branco, com colares dourados no pescoço. Ela estava entregando uma sacola para ele e dizendo: "Eu quero que ele morra, que ele suma da vida da minha irmã para ela voltar para a casa da nossa mãe." O homem pegou a sacola, contou um dinheiro e respondeu: "Em 30 dias ele estará morto." "Veja bem, filho," a voz disse enquanto as imagens continuavam. Ela trouxe cabelos seus, uma peça de roupa, uma foto e R$ 800. Vi Juliana tirando da sacola exatamente as coisas que tínhamos encontrado enterradas no quintal. Meus cabelos que ela cortou da escova, uma cueca minha que tinha sumido do varal e uma foto minha que estava na carteira da Marina. O motivo de tudo aquilo foi a revelação mais chocante. A voz me mostrou conversas que Juliana tinha tido com as amigas dela. "Eu não suporto ver minha irmã feliz enquanto eu estou sozinha. Ela tem um marido que a ama, uma casa. Agora vai ter um filho. Porque ela tem direito à felicidade e eu não." Era uma inveja doentia que eu nunca imaginei que existisse dentro dela. "Ela planejou tudo," a voz continuou. "Primeiro ia fazer você morrer, depois consolaria Marina na tristeza. Com você fora do caminho, Marina perderia a casa, voltaria para morar com a mãe e Juliana teria a irmã só para ela novamente." Gente, era um plano diabólico que mostrava o quanto a inveja pode transformar uma pessoa num monstro. A voz então me explicou por que Marina não estava sendo atacada diretamente. "As forças das trevas têm limites, filho. Elas só podem atacar quem não está protegido pela oração e pela fé. Marina está grávida de uma criança abençoada. Por isso, ela dorme em paz enquanto você sofre os ataques." Isso explicava por que ela não ouvia as batidas na parede, nem via os vultos. "Mas saiba que eu sou maior que qualquer força das trevas," a voz disse com uma autoridade que fez o quarto inteiro vibrar. "Nenhum trabalho de macumba, nenhum demônio, nenhuma maldição pode resistir ao poder do meu nome." Naquele momento senti uma força entrando no meu corpo. Uma energia que expulsou todo o cansaço, todo o desespero, todo o medo que eu estava carregando. Jesus então me ensinou exatamente o que eu deveria fazer. Todas as noites, às 3 horas da manhã, você vai se levantar e orar. Vai ungir as portas da sua casa com óleo e declarar que sua família está protegida pelo meu sangue. Ele me ensinou versículos específicos da Bíblia para recitar e me deu instruções detalhadas de como quebrar aquela maldição. "Amanhã você vai confrontar Juliana e ela vai confessar tudo," a voz disse. "Não tenha medo dela nem das ameaças que ela fizer. Eu estarei com você." Jesus também me revelou algo sobre Marina. "Sua esposa vai passar por um susto quando souber a verdade, mas eu vou cuidar dela e do bebê. Confie em mim." A presença de Jesus ficou comigo por mais alguns minutos, e eu senti um amor tão grande que é impossível descrever com palavras. "Carlos, eu tenho planos para a sua vida. Depois que você vencer essa batalha, vai testemunhar meu poder para muitas pessoas." Ele me mostrou imagens do futuro. Eu numa igreja, contando minha história, ajudando outras pessoas que estavam passando pelo mesmo problema. Quando acordei na manhã seguinte, era outro homem. O cansaço tinha sumido. Não vomitei sangue pela primeira vez em semanas e sentia uma força interior que eu nunca tinha tido. Marina acordou e ficou assustada. "Carlos, seu rosto está diferente. Você parece outra pessoa." Era mesmo. Jesus tinha me dado forças para enfrentar a batalha final contra as trevas. Depois da revelação que Jesus me deu durante aquela noite, eu sabia exatamente o que precisava fazer. Na manhã de sábado, liguei para Juliana e pedi para ela vir almoçar em casa.
Tem uma coisa muito importante que preciso conversar com você e Marina juntas. Falei no telefone. Ela aceitou na hora, disse que ia levar uma sobremesa e chegaria meio-dia. Não fazia ideia do que estava esperando por ela. Marina estava estranhando minha mudança de humor. Carlos, você está diferente hoje. Mais animado, mais forte. Realmente, depois da visita de Jesus, eu estava outro homem. Não tinha vomitado sangue, dormido bem e sentia uma confiança que vinha diretamente do céu. Marina, hoje você vai descobrir quem está por trás de tudo que estamos passando. Falei, segurando as mãos dela. Quando Juliana chegou, estava sorridente como sempre, perguntando como Marina estava passando com a gravidez. E aí, cunhado, você está com uma cara melhor hoje, ela disse, me cumprimentando. Coitada da Marina. Não fazia ideia de que estava abraçando a pessoa que queria destruir nossa família. Almoçamos normalmente. Juliana contou fofocas do shopping, falou dos planos para ser tia, uma verdadeira atriz. Depois do almoço, pedi para sentarmos na sala. Juliana, preciso te mostrar uma coisa que encontrei enterrada no nosso quintal. O rosto dela mudou ligeiramente quando falei isso, mas tentou disfarçar. Fui no quarto e trouxe o saco plástico com os objetos macabros que tínhamos encontrado. Quando coloquei em cima da mesa da sala, ela ficou branca como papel. Juliana, você pode me explicar por que isso estava enterrado no meu quintal? Perguntei olhando diretamente nos olhos dela. Ela gaguejou, tentou dar uma risada forçada. Carlos, como é que eu vou saber? Deve ter sido algum vizinho maluco. Marina estava olhando confusa, sem entender ainda a gravidade da situação. Juliana, esses são meus cabelos e minha foto. Como foram parar aí? Foi aí que resolvi usar as informações que Jesus tinha me revelado. Juliana, Dona Maria viu você cortando meus cabelos da escova quando Marina não estava em casa e também te viu cavando neste exato local do quintal. Ela tentou negar. Isso é mentira, Carlos. Por que eu faria uma coisa dessas? Mas sua voz estava tremendo e ela não conseguia me olhar nos olhos. Tem mais, continuei com a autoridade que Jesus tinha me dado. Sei que você foi numa casa no bairro Tomba, conversou com um pai de santo alto, magro, de roupas brancas. Pagou R$ 800 para ele fazer um trabalho de morte contra mim. Quando falei esses detalhes específicos, Juliana desabou. Começou a chorar desesperadamente. E Marina ficou em choque total. É verdade, Marina. É tudo verdade. Juliana gritou entre lágrimas. Eu não suportava mais ver vocês felizes enquanto eu estou sozinha há 5 anos. Você tem tudo. Um marido que te ama, uma casa, agora vai ter um filho. Por que você tem direito à felicidade e eu não tenho? A confissão estava saindo como um vômito. Ela não conseguia parar de falar. Marina começou a passar mal ouvindo a confissão da própria irmã. Juliana, como você pôde querer matar meu marido? Ela estava tremendo, com as mãos na barriga, protegendo o bebê. Eu queria que ele morresse, Marina. Aí você ia voltar para a casa da nossa mãe e eu ia ter você só para mim novamente. Juliana confessou chorando. A revelação mais chocante veio em seguida. O pai de santo disse que em 30 dias Carlos estaria morto e que você ia perder o bebê também do desgosto. Quando Marina ouviu isso, ela desmaiou, caiu da cadeira e bateu no chão. Ficamos desesperados. Eu e Juliana tentando acordar ela, mas ela não respondia. Tivemos que chamar o SAMU urgente. No hospital, Dr. Roberto examinou Marina e disse que ela estava tendo uma crise de estresse extremo. A pressão dela disparou, Carlos. O bebê está sofrendo. Marina ficou internada para observação e eu fiquei ao lado dela segurando sua mão. Carlos, nossa família está sendo destruída. Ela sussurrou ainda fraca na cama do hospital. Como minha própria irmã pôde fazer isso conosco? Juliana veio ao hospital chorar pedindo perdão.
Marina, eu me arrependo. Eu não sabia que ia dar nisso tudo. Eu só queria que vocês se separassem. Não queria que ninguém morresse de verdade. Mas Marina não conseguia nem olhar para ela. Saia daqui, Juliana. Saia da minha vista, ela disse, virando o rosto para a parede. Naquela noite no hospital, as coisas ficaram ainda mais assustadoras. Às 3 da manhã, começaram as batidas na parede do quarto de Marina. Mas dessa vez ela também ouviu. Acordou assustada. Carlos, que barulho é esse? Era como se as forças das trevas estivessem furiosas porque a verdade tinha sido revelada. Eu sabia que a batalha final estava apenas começando. Depois que a verdade veio à tona, as forças das trevas ficaram ainda mais furiosas comigo. Era como se elas soubessem que tinham sido descobertas e agora queriam me atacar com tudo que tinham. Na primeira noite que Marina voltou do hospital para casa, os ataques foram os piores que já tinha experimentado. Às 3 da manhã, comecei a fazer exatamente o que Jesus tinha me ensinado no sonho. Me levantei da cama e fui até a cozinha pegar o óleo de cozinha que Marina usava para fazer comida. Jesus tinha me dito que qualquer óleo servia, desde que fosse usado com fé. Comecei a ungir o batente de todas as portas da casa, fazendo o sinal da cruz e declarando: esta casa está protegida pelo sangue de Jesus Cristo. Marina acordou e ficou me observando, ainda meio confusa com tudo. Carlos, o que você está fazendo? Ela perguntou, me seguindo pela casa. Marina, Jesus me ensinou como nos proteger dessas forças malignas. Respondi, continuando a ungir as janelas também. Ela não entendeu direito, mas viu que eu estava determinado e decidiu me apoiar. Se você tem certeza que é isso que precisa fazer, eu confio em você. Ela disse, segurando minha mão. Comecei a recitar o Salmo 91, que Jesus tinha me ensinado no sonho. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Gente, quando comecei a falar essas palavras, senti uma força sobrenatural entrando na nossa casa. O ambiente ficou diferente, mais leve, como se a presença de Deus estivesse expulsando toda a escuridão. Mas as forças das trevas não desistiram facilmente. Durante a oração, comecei a ver sombras tentando entrar pelas frestas das portas e janelas. Eram como fumaça preta que se mexia sozinha, tentando encontrar uma brecha para entrar na casa. Em nome de Jesus Cristo, vocês não têm autoridade aqui, eu gritava apontando para as sombras. Elas recuavam quando eu falava o nome de Jesus. A batalha mais intensa aconteceu na 3ª noite. Marina acordou assustada e viu uma cena que ela nunca esqueceu. Carlos, tem uma luz dourada em volta de você, ela disse sussurrando. Realmente, enquanto eu orava, sentia uma proteção divina me cobrindo. Era como se anjos estivessem formando uma barreira em volta da nossa casa. Marina disse que conseguia ver vultos tentando se aproximar, mas não conseguiam passar de um certo ponto. As criaturas das trevas começaram a fazer barulhos desesperados. Não eram mais batidas na parede. Eram gritos, uivos, como se estivessem sofrendo. Carlos, que som horrível é esse? Marina perguntou, tapando os ouvidos. São eles sendo expulsos pelo poder de Jesus. Respondi, continuando a oração. O barulho durou quase 1 hora. Depois foi diminuindo até parar completamente. Uma noite, a situação chegou ao limite. Senti uma presença maligna tentando me sufocar novamente, mas dessa vez eu estava preparado. Em vez de entrar em pânico, comecei a declarar: eu sou filho de Deus, estou protegido pelo sangue de Jesus Cristo. A pressão na garganta só aumentava, mas eu não parei de orar. Saia da minha casa em nome de Jesus, gritei com todas as forças. Naquele momento, ouvi gritos desesperados se afastando da casa. Era como se uma multidão de demônios estivesse fugindo aos berros. Marina ouviu também e ficou abraçada comigo, tremendo de medo. Carlos, eles estão indo embora, ela disse chorando.
Jesus está expulsando todos eles da nossa casa. Realmente, pela primeira vez em meses, senti que estávamos ganhando a batalha. A partir daquele dia, comecei a sentir mudanças físicas também. Parei de vomitar sangue, voltei a ganhar peso, as marcas e hematomas sumiram do meu corpo. Era como se cada oração estivesse quebrando uma corrente invisível que me prendia àquela maldição. Marina também melhorou. Os sangramentos pararam e ela voltou a ter energia para trabalhar. Juliana tentou ligar várias vezes pedindo perdão, mas Marina não queria falar com ela. Uma noite, ela apareceu na nossa porta chorando. Carlos, Marina, me perdoem, eu não sabia que ia dar nisso tudo. Mas eu já sabia, através das revelações que Jesus me deu, que ela ia se arrepender de verdade e também ia se converter. Juliana, Deus pode te perdoar, mas você precisa renunciar a todas essas práticas malignas. Na última noite de batalha espiritual, tive uma visão clara. Vi o pai de santo que Juliana tinha procurado, desesperado porque o trabalho que ele fez não estava dando certo. Porque esse homem não morre? Ele gritava para as entidades, mas elas não conseguiam mais se aproximar de mim. Jesus tinha me revelado que quando alguém está verdadeiramente protegido pela oração e pela fé, nenhuma força das trevas pode tocar. Depois de uma semana orando todas as noites, nossa casa ficou completamente em paz. Não havia mais batidas, não havia mais vultos, não havia mais ataques. O ambiente estava leve, tranquilo, cheio da presença de Deus. Marina dormia bem, eu dormia bem e nosso bebê estava se desenvolvendo normalmente. Mas Jesus tinha me avisado que eu precisava dar um passo a mais para selar completamente minha libertação. Depois de uma semana orando em casa e vendo os ataques diminuírem, senti no meu coração que precisava procurar uma igreja. Nunca tinha sido uma pessoa religiosa. Ia numa missa ou outra no Natal, mas só por tradição. Agora era diferente. Jesus tinha falado comigo pessoalmente e eu sabia que precisava me entregar completamente a Ele. Marina concordou em me acompanhar. Ela também queria agradecer pela proteção que estávamos recebendo. No domingo, dia 21 de abril, fomos na Igreja Batista do Centro de Feira de Santana. Escolhi essa igreja porque passava em frente todo dia indo para o trabalho e sempre via movimento de gente entrando e saindo. Chegamos no culto das 9 horas da manhã, meio sem jeito, sem saber direito onde sentar. Um irmão chamado Marcos nos recebeu na porta. Sejam bem-vindos, é a primeira vez que vocês vêm aqui. O pastor Renato estava pregando sobre libertação espiritual quando chegamos. Gente, era como se Deus tivesse preparado aquela mensagem especialmente para mim. Ele falava sobre pessoas que eram atacadas por forças das trevas através de trabalhos de macumba e como Jesus tinha poder para quebrar qualquer maldição. Marina me olhou espantada. Carlos, parece que ele está contando nossa história. No final da pregação, o pastor fez um apelo. Quem está aqui hoje sofrendo ataques espirituais, sendo perseguido por forças malignas, venha à frente para recebermos oração. Meu coração disparou. Era exatamente o que eu precisava. Levantei da cadeira sem pensar duas vezes e fui caminhando até a frente da igreja. Marina ficou sentada chorando, vendo eu dar aquele passo de fé. Quando cheguei na frente, o pastor Renato colocou a mão na minha cabeça e começou a orar. Senhor Jesus, este homem está sendo atacado pelas trevas, mas sabemos que Tu és maior que qualquer força maligna. No momento que ele falou essas palavras, senti algo quente subindo do meu estômago até a garganta. Era como se todo o mal que estava dentro de mim estivesse sendo expulso de uma vez. De repente, comecei a vomitar, mas não era sangue como acontecia todas as manhãs. Era uma coisa preta, viscosa, com um cheiro horrível que fez várias pessoas da igreja se afastarem. Sai, espírito imundo, em nome de Jesus! O pastor gritou enquanto eu continuava vomitando aquela substância nojenta. Era como se toda a maldade acumulada em meses estivesse saindo do meu corpo.
O fenômeno durou uns 5 minutos e, quando parou, senti uma leveza no corpo que nunca tinha experimentado. Era como se correntes invisíveis que me prendiam há meses tivessem se despedaçado de uma vez. Glória a Deus! O pastor exclamou. Este homem acaba de ser completamente libertado pelo poder de Jesus Cristo. A igreja inteira começou a bater palmas e glorificar a Deus. Marina veio correndo me abraçar, chorando de alegria. Carlos, seu rosto mudou completamente. Você parece outro homem. Realmente eu me sentia renascido. O cansaço crônico tinha sumido. A fraqueza tinha ido embora. E pela primeira vez em meses, eu estava realmente em paz. Marina, Jesus me libertou. Falei abraçando ela forte. Agora, nossa família está protegida para sempre. Naquela mesma noite, pela primeira vez em meses, dormimos tranquilos, sem nenhum tipo de perturbação. Não houve batidas na parede, não houve vultos, não houve pesadelos. Acordei no outro dia descansado, com fome, querendo viver. Marina também amanheceu diferente, mais animada, mais forte. Carlos, sinto que nosso bebê também foi protegido ontem na igreja. Ela disse tocando a barriga. Mas o milagre mais impressionante ainda estava por vir. Na terça-feira seguinte, Marina foi ao médico para o exame de rotina da gravidez. Dr. Roberto examinou ela e ficou confuso. Marina, tem algo estranho aqui. Pelos meus cálculos, você deveria estar com 4 meses de gravidez, mas o bebê está do tamanho de 5 meses. Ele refez os cálculos várias vezes, mas não batia. Tem mais uma coisa, Dr. Roberto continuou intrigado. Lembra que você teve aqueles sangramentos e contrações no mês passado? Pelos exames parece que você perdeu uma gravidez, mas está grávida de outro bebê. É como se tivesse acontecido uma segunda concepção. Marina e eu nos entreolhamos assustados. Era impossível do ponto de vista médico, mas Deus tinha feito um milagre. Jesus tinha restaurado não só minha saúde, mas também protegido nosso filho de uma forma sobrenatural. O bebê que estava sendo atacado pelas forças das trevas foi levado para o céu, e Deus nos deu outro no lugar. Doutor, isso é possível? Perguntei ainda incrédulo. Carlos, em 40 anos de medicina, nunca vi nada parecido. Mas o bebê está perfeito, saudável, se desenvolvendo normalmente. Naquele dia, voltamos para casa sabendo que tínhamos vivido um milagre completo. Jesus não só me libertou das forças das trevas, mas restaurou nossa família de uma forma que só Deus poderia fazer. Marina estava radiante, eu estava curado e nosso bebê estava protegido no ventre. Carlos, agora eu entendo por que tudo isso aconteceu. Deus queria nos mostrar o poder dele, Marina disse segurando minha mão. Depois de toda aquela experiência sobrenatural, minha vida mudou completamente. Não era mais o mesmo Carlos de antes. Agora, eu sabia que Jesus era real, que ele me ouviu quando clamei por ajuda e que tinha um propósito para a minha vida. Voltei a trabalhar na oficina com uma energia que eu nunca tive. Seu João ficou impressionado. Carlos, cara, você parece que renasceu. O que aconteceu com você? Contei tudo para ele e ele ficou de boca aberta. Marina também passou por uma transformação incrível. Ela que sempre foi uma pessoa de pouca fé, agora orava comigo todas as noites antes de dormir. Carlos, depois de tudo que vivemos, não tenho como negar que Deus existe e que Ele cuidou da nossa família. Ela dizia abraçada comigo. A gravidez estava indo perfeitamente. E Dr. Roberto sempre comentava que nunca tinha visto uma gestante tão saudável e radiante. Começamos a frequentar a Igreja Batista todo domingo. Pastor Renato nos adotou como filhos espirituais, sempre perguntando como estávamos, orando pela nossa família. Fiz amizade com o irmão Marcos, que me ensinou muita coisa sobre a Bíblia. Carlos, Deus tem planos especiais para a sua vida. Ele sempre dizia. Sua história vai ajudar muitas pessoas que estão passando pelo mesmo problema.
O irmão Marcos estava certo. Depois de 2 meses frequentando a igreja, pastor Renato me convidou para dar meu testemunho num culto de domingo à noite. Carlos, tem muita gente sofrendo ataques espirituais por aí. Sua história pode libertar outras famílias. No começo, fiquei nervoso, nunca tinha falado em público, mas senti que Deus estava me chamando para isso. Na noite que contei minha história na igreja, tinha mais de 200 pessoas presentes. Quando terminei de falar, várias pessoas vieram me procurar chorando. Irmão Carlos, estou passando pela mesma coisa que o senhor passou. Me ajude. Uma senhora de uns 50 anos me pediu desesperada. Meu marido está definhando igual ao senhor estava. Tem algo atacando nossa família. A partir daquele dia, pastor Renato me convidou para liderar um grupo de libertação na igreja. Todo sábado à tarde, pessoas que estavam sendo atacadas por forças das trevas vinham me procurar. Eu ensinava o que Jesus tinha me ensinado: ungir a casa com óleo, orar o Salmo 91, declarar proteção pelo sangue de Cristo. Em 6 meses, ajudei mais de 30 famílias a se libertarem de trabalhos de macumba. Juliana também passou por uma transformação que ninguém esperava. 3 meses depois de tudo que aconteceu, ela apareceu na igreja num domingo chorando. Carlos, Marina, eu renuncio a tudo que fiz. Quero entregar minha vida a Jesus também. Ela contou que não conseguia mais viver com o peso da culpa, que tinha pesadelos todas as noites vendo o que quase fez comigo e Marina. Marina demorou um tempo para perdoar completamente a irmã, mas com a ajuda do pastor Renato, as duas se reconciliaram. Juliana, eu te perdoo em nome de Jesus, Marina disse, abraçando a irmã no final de um culto. Mas você precisa se afastar completamente dessas práticas espirituais. Juliana se batizou na igreja 2 meses depois e hoje trabalha como missionária numa cidade do interior. O maior milagre aconteceu no dia 5 de dezembro. Marina deu à luz um menino lindo, saudável, que pesou 3,5 quilos. Chamamos ele de Samuel, que na Bíblia significa Deus ouviu. O mais incrível é que ele nasceu exatamente no dia em que completava 8 meses da minha libertação na igreja. Carlos, Deus planejou tudo certinho, Marina disse segurando nosso filho nos braços. Hoje, 2 anos depois de tudo que aconteceu, sou líder do Ministério de Libertação da Igreja Batista do Centro. Já ajudei mais de 100 famílias a se libertarem de trabalhos espirituais e minha história é conhecida em várias igrejas da região. Samuel está com 1 ano e 8 meses. É uma criança abençoada, nunca ficou doente, sempre alegre e sorridente. Marina se tornou uma mulher de oração poderosa. Ela ora por todas as pessoas que eu atendo no ministério. E muitas vezes Deus revela para ela coisas sobre os casos que estamos tratando. Carlos, Deus me mostrou que aquela família que veio ontem tem um trabalho enterrado no quintal. Ela me disse numa manhã. E estava certo. Encontramos exatamente o que ela tinha visto em oração. Minha vida profissional também foi abençoada. Abri minha própria oficina e hoje tenho 4 funcionários trabalhando comigo. Seu João sempre brinca. Carlos, depois que você se encontrou com Deus, até os carros obedecem você. É verdade. Nunca mais tive problema com consertos. Os clientes confiam no meu trabalho e prosperei financeiramente de uma forma honesta. Sempre que conto minha história, termino dizendo: Jesus Cristo me mostrou que nenhuma força das trevas é maior que o poder de Deus. Não importa que tipo de trabalho fizeram contra você, não importa quanto dinheiro pagaram, não importa quantos demônios mandaram. O sangue de Jesus Cristo quebra qualquer maldição e liberta qualquer família. Hoje eu sei que sou mais que vencedor em Cristo Jesus.